Olá, sou a professora Ana Figueiredo e estou cá para mais uma aula de Geografia e Cidadania do 9º ano. Esta aula, tal como as outras já passadas, foram construídas por uma equipa de 4 professores. Eu, os professores Diana Vieira, Mariana Ribeiro e Pedro Lapa. E hoje, qual é o assunto que vamos tratar? Vamos ver quais são os objetivos da aula. Vamos estudar os indicadores que nos permitem compreender as disparidades de desenvolvimento à escala global. Isto é, lembram-se que havia países com grandes contrastes de desenvolvimento. Já viram imensas imagens, imensas reportagens onde nós vemos realidades completamente diferentes. Mas, para medirmos o desenvolvimento à escala mundial, vamos estudar e ele vai ser medido através de índices. O Índice de Desenvolvimento Humano, o Índice de Desigualdade de Género e o Índice de Pobreza Multidimensional. Para além disto, vamos perceber, compreender como é que relação de interdependência existe nestes processos de enriquecimento e empobrecimento dos países e das populações. Também se recordam que há países com diversos níveis de crescimento económico, que o nível das populações também não é igual. Podemos considerar que há países muito ricos e outros que as populações vivem com muito pouco dinheiro. Já vimos que o crescimento económico era medido através do PIB, Produto Interno Bruto, e do PNB, Produto Nacional Bruto. Lembram-se dos conceitos? E agora vamos avançar para ver como é que o desenvolvimento humano é medido. Vamos começar pelo Índice de Desenvolvimento Humano, que por vezes eu lhe poderei denominar de IDH. Como vocês percebem, é a nomenclatura de Índice de Desenvolvimento Humano. Este é um indicador composto, avalia 3 vertentes da dimensão do desenvolvimento. Vamos ver quais são elas. Uma vertente da longevidade, que por trás está subjacente a ela, por exemplo, como indicador, a esperança média de vida à nascença, isto é, a probabilidade de as pessoas ao nascerem, quando nascem, quanto é expectável que elas vivam. Depois, o conhecimento, que é extremamente importante. O conhecimento é adquirido aonde? Claro, é o que nós estamos aqui a fazer na escola. Então, mede a média de anos de escolaridade de uma população e os anos de escolaridade esperados. Isto é, o que se espera que a população obtenha, o número que tenha de escolaridade. E a média refere-se exatamente ao somatório, à divisão, como vocês sabem, da escolaridade de várias pessoas. Nem todos atingem a mesma escolaridade e é esse valor que dá a média. E, por último, desenvolvimento sem dinheiro também não é possível. A riqueza, que é medida através do Produto Nacional Bruto per capita. E como é que varia este IDH? Tem um intervalo de variação, varia entre 0, que não existe, mas é o mínimo, é a base, e 1. Para o 0, ou próximo do 0, estão os países sem nenhum desenvolvimento humano, que não existem, mas próximo do 0 são aqueles que têm muito pouco desenvolvimento humano. E, à medida que vamos caminhando em direção ao 1, aparecem-nos os países com um desenvolvimento humano completo. Quer dizer que, até chegarmos ao 1, os países têm
muito elevado índice de desenvolvimento humano. Mas isto depois pega-se naquela régua que vai do 0 ao 1 e vamos dividir em classes. Criamos 4 categorias. Para o baixo desenvolvimento humano, é a categoria que vai do 0 ao 0,55, intervalo aberto. Lembram-se? Depois, a segunda categoria, que é o médio desenvolvimento, que vai do 0,55, intervalo fechado, até ao 0,70. Terceira, que já revela um elevado desenvolvimento humano, que vai do 0,70 ao 0,80. E, por fim, os países com muito elevado desenvolvimento humano, que vai do 0,80 até à unidade, ao 1. E estes são os países que têm muito elevado desenvolvimento humano. Agora, vamos ver como é que o índice de desenvolvimento humano se está distribuído pelo mundo. Isto é, vamos ver em que classes os países se distribuem com o índice de desenvolvimento humano. Temos aqui a distribuição do índice de desenvolvimento humano, temos aqui as classes que incluem as tais 4 categorias e que, como vocês sabem, a legenda, sempre a cor mais carregada, indica-nos o mais elevado e, à medida que vai clareando, vai para o nível mais baixo. Então, vamos aqui fazer uma observação. Por hemisférios. Em qual hemisfério se encontram os países de muito elevado desenvolvimento humano? Acertaram, não é? Basta olhar para esta mancha mais escura. Exatamente, no hemisfério norte. Então, e os países com baixo desenvolvimento humano? Com muito baixo desenvolvimento humano. Vamos ali, as cores claras encontram-se aonde? Continente africano. Mas ainda voltando agora aqui por... Não há no hemisfério norte países com muito elevado desenvolvimento humano? Parece-me que sim. Nós vemos ali uns verdes muito carregados, que são eles... o Chile, a Argentina, a Austrália e a Nova Zelândia. Mas já vimos como é que se distribui o IDH no mundo. Então agora vejamos outra situação. Não viram já mapas noutras aulas, no vosso manual, em que há a distribuição dos países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, que maioritariamente os países desenvolvidos se encontram no hemisfério norte, com exceção destes que nós já fizemos referência, e que o hemisfério sul tem os chamados países em vias de desenvolvimento. Pois já recordem-se, está tudo relacionado, tudo interrelacionado. Agora temos aqui um mapa mudo e vamos fazer um pequeno exercício. Vou-vos dar pistas. E este exercício pretende mostrar-lhes duas realidades. 2 países com índices de desenvolvimento humano muito diferentes. As pistas são... Olha, este país fica na Europa. É banhado pelos oceanos Atlântico e Glaciar Ártico. Então, é mais para o sul ou para o norte da Europa? Claro que é para o norte da Europa. Dou-vos outra pista. É um país da Escandinávia. Então, qual será? Também, se calhar, já lá chegaram. Vamos ver. É Noruega. Onde? E agora? Noruega. Já sabemos que é o país da Escandinávia, banhado pelo Oceano Glacial Ártico e pelo Oceano Atlântico. E qual daqueles países da Escandinávia é a Noruega?
faz fronteira a este com a Suécia. Agora, se souberem onde é a Suécia, conseguem lá chegar. Muito bem, ali está a Noruega. Agora vamos ver outro país noutro continente. O mesmo mapa mundo e as pistas. Este um bocadinho mais confuso. A África tem muitos países. Olha, não tem fronteira marítima, quer dizer que encontra no interior do continente. Fica a oeste do Chad. É uma pista, mas vocês têm que saber onde é que fica o Chad. O Chad é este país aqui. E a sudoeste da Líbia. Sabem onde é que fica a Líbia? Acho que sabem. É este. Então, se Chad fica a este do país e este país tem a nordeste a Líbia, quer dizer que é este país que nós queremos. O Níger, que fica aqui. Então, agora vamos ver como é que eles são classificados quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano. A Noruega, todos sabemos que é um país rico e desenvolvido. Então tem um PIB per capita, o rendimento por pessoa é de 68.059 dólares. O Índice de Desenvolvimento Humano, 0,954. Vejam lá, tão próximo do 1. Então tem muito elevado Índice de Desenvolvimento Humano. E aqui o Níger. Olha, o rendimento per capita, 912 dólares. E o Índice de Desenvolvimento Humano, 0,370, porque então será um país com um índice de desenvolvimento baixo. Então, e agora vamos ver qual será o caso de Portugal. Portugal está próximo da Noruega, no mesmo continente, nós sabemos. Ao nível do Índice de Desenvolvimento Humano. É mais parecido com o Níger, com o Brasil, os Estados Unidos, França. Vamos lá ver. Ora bem, Portugal, este gráfico foi feito por nós e os dados foram extraídos do relatório de 2019 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E escolhemos países que todos vocês conhecem, que já estão fartinhos de ouvir falar neles. E como podem ver, tem os Estados Unidos que tem 0,920, tem Moçambique com 0,446 e depois surge, entre outros, Portugal com 0,85. Então, de acordo com aquela classificação, Portugal está em que nível? Lembram-se? Eu acho que sim. Muito elevado nível de desenvolvimento. Mas será que nós temos, e comparando com outros países com muito elevado índice de desenvolvimento humano, temos todas características próprias e semelhantes? Temos a igualdade nesta distribuição pela população toda? Será que reflete exatamente o que se passa na população do país? O que é que vocês acham? Pensem um bocadinho. Não. Exatamente porquê? Porque este índice de desenvolvimento não contempla outras vertentes, outras áreas do desenvolvimento, como, por exemplo, os direitos humanos. Acham que os direitos humanos são praticados e defendidos de igual forma nos países de muito elevado desenvolvimento humano? Alguns sim, outros não. Mas também as questões de segurança. E, por exemplo, as preocupações com o ambiente. Vamos ver
serão iguais se não reflete estas vertentes, estas áreas, deixa aquém outras realidades, mas também não reflete outras coisas. Ao nível do conhecimento, a taxa de alfabetização de adultos é o principal indicador da dimensão do conhecimento, pelo que não reflete os progressos dos países na escolarização de crianças e jovens. Têm sido feitos muitos progressos, mas a alfabetização dos adultos não tem na sua contabilização os progressos feitos na escolarização das jovens e crianças. Cada vez mais nestes países, as crianças e os jovens frequentam a escola. E, por fim, a riqueza, que é o valor total a dividir pelo número de cabeças e, logo, sabem que não é bem assim, não reflete, como reflete a média, não explica ou não espelha a realidade do país, a realidade interna do país. Então, houve que criar outros indicadores compostos para encontrar pequenas diferenças que existem entre países muito desenvolvidos ou ainda em países, regiões dentro do mesmo país. O índice de desigualdade de género e o índice de pobreza multidimensional. E o que é o índice de desigualdade de género? Também foi um indicador composto criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e mede as dimensões, as desvantagens das mulheres em 3 dimensões da sociedade. A saúde produtiva, isto é, o acompanhamento na gravidez, no parto e pós-parto. Vocês sabiam que ainda existem muitas mulheres que morrem durante o parto? A paridade social, por exemplo, a igualdade de frequência da escola. A participação no mercado de trabalho. Será que há países onde o acesso é comum e igual para homens e mulheres no mercado de trabalho? Será que não há diferenças salariais, por exemplo? E depois, o índice de pobreza Falta-me aqui uma coisa, faltou aqui um vídeo. Mas havia um vídeo para passar e agora não sei o que se passou, ele não se encontra. Aqui temos o índice de pobreza multidimensional, que mede as dificuldades, as privações das populações em várias áreas, no que respeita à saúde, à educação, ao padrão de vida, isto é, como as pessoas vivem, como podem viver. E vamos ver agora um filme, agora sim, sobre a pobreza multidimensional. O mundo fez grandes progressos ao reduzir a pobreza extrema. Mas este progresso abrandou e é desigual. Se esta tendência continuar, o mundo não conseguirá terminar com a pobreza extrema até 2030. Contudo, o gráfico da pobreza extrema demonstra uma enorme divergência. Enquanto a pobreza extrema se mantém em países com baixos rendimentos, muitos outros fizeram rápidos avanços conseguindo mover a sua população para fora do que é considerada a pobreza extrema. Mas isso não significa que a pobreza esteja completamente erradicada desses locais. Isso significa que, para fazer com que a pobreza passe à história, não podemos apenas confiar em formas históricas de medir a pobreza. Estamos a introduzir padrões mais altos para o mundo em crescimento. Do mesmo modo, à medida que os países crescem, a sua percepção do que constitui as necessidades essenciais varia. Enquanto num país precisas apenas de roupa e comida para encontrar trabalho, noutro poderás precisar de um telefone, carro e acesso à internet, além de roupa e de alimentação. Introduzir uma linha social de pobreza que combina a pobreza extrema, que é fixa, e uma relativa dimensão daquilo que é o bem-estar, que varia de país para país. Mas pobreza não é apenas dinheiro ou falta dele.
Para ter uma imagem completa da situação, temos que perceber que esta noção da pobreza varia tendo em conta muitas formas. Precisamos de utilizar uma nova unidade de medida multidimensional que não considera apenas o rendimento, mas também a educação, eletricidade, o acesso à água potável e à rede sanitária. Finalmente, para entender a nossa compreensão daquilo que é a pobreza, temos que entrar dentro do espaço doméstico das pessoas para perceber como é que os recursos dentro dessas casas são partilhados. Globalmente, 104 mulheres vivem em lares pobres por cada 100 homens. Contudo, para saber quantas mulheres são pobres, precisamos de saber como os recursos são partilhados dentro dos contextos domésticos. Isso requer mais investimento em pesquisas. É possível lutar por um mundo em que todas as pessoas e todas as regiões beneficiem da redução da pobreza, mas para isso precisamos de montar o puzzle da pobreza para perceber o seu verdadeiro impacto. Pois, realmente é verdade. Mas porquê é que estes países têm um índice, um desenvolvimento tão baixo? O que é que se passa? Bem, é que estas situações de pobreza e o reduzido crescimento económico destes países, em muitos destes países, resultam de uma conjugação de fatores naturais, históricos, políticos, económicos e sociais. A este conjunto de fatores vamos chamar obstáculos ao desenvolvimento humano, que, tal como já disse, se distribuem pelos obstáculos naturais, por exemplo, as cheias, as secas. Os obstáculos políticos são os conflitos internos, os conflitos armados, os regimes políticos que existem nesses países. Os obstáculos históricos têm tudo a ver com o desenvolvimento e evolução de os países e ainda os obstáculos sociais, como o acesso à educação, à saúde e, muito importante aqui ainda, o elevado crescimento económico destes países. E os obstáculos económicos. Dívidas externas muito grandes, dependência dos mercados externos, que leva também, por sua vez, à degradação dos termos de troca, e aqui temos alguns exemplos de obstáculos ao desenvolvimento. Os naturais, os históricos. Fazer aqui uma referência que é este exemplo que vem, mas muitos haveria. Contudo, se nós olharmos para a gradação do cor-de-rosa, verifica-se que são países mais ou menos recentes, que surgiram basicamente e grosso modo a partir de 1776. Foram as independências graduais. Contudo, com o decorrer dos anos e com a capacidade dos países, para mim começam a deixar de ser obstáculo. Os políticos, os conflitos armados, os conflitos internos relacionados com religiões, grupos étnicos, económicos, têm a ver com o modo como as pessoas vivem. Os ordenados baixos sociais, a educação, a saúde, a alimentação. E os obstáculos ao desenvolvimento humano, então, vão-se distribuir por, sinteticamente, vulnerabilidade a catástrofes naturais, obstáculos políticos, conflitos armados e instabilidade política, históricos, aqui, mais uma vez, o passado colonial, mas que nunca se esqueçam que há uma conjugação de todos os fatores, obstáculos sociais, o elevado crescimento demográfico, a desigualdade no acesso à educação, saúde, água, habitação, obstáculos económicos, as dívidas, predomínio de atividades tradicionais, degradação dos termos de troca e dívida externa. Aqui está a síntese dos indicadores compostos. Não se esqueçam, IDH, IDG e IPM. Índice de Desenvolvimento Humano, Índice de Desigualdade de Género e Índice de Pobreza Multidimensional. Agora, vamos aqui fazer um desafio.
Tiveram com muita atenção à aula. Tiveram, não tiveram? Eu acho que sim. E também é relativamente fácil. Olha, se nós não tivéssemos posto a chave, realmente poderiam ter alguma ou até muita dificuldade. Mas, com a chave e o espaço já ali com algumas ajudas a vermelho, vamos ver se vocês conseguem. O indicador de desenvolvimento humano, IDH, é um indicador quê? Simples. Essa não erram. Já lá está escrito, é composto. Mede 3 dimensões básicas. Vá lá, vejam lá se lá chegam. Querem uma ajuda? Eu também disse longevidade, que podia ser medida através daqui a esperança média de vida à nascença, o conhecimento, a média dos anos de escolaridade e os anos de escolaridade expectáveis para aquela população e a riqueza. Então, e agora? Vamos... Já vos ajudei. Não sei se vocês perceberam que eu dei-vos as dicas todas nesta primeira afirmação. Tiveram com atenção? Quem teve com atenção consegue entender o que eu estou a dizer. Se não tiveram, têm que estar mais atentos e talvez recorrer com mais atenção à coluna da chave. Porque eu já pus aqui, os indicadores do IDH são, e para vos ajudar, está lá, anos de escolaridade esperados. Então, se temos os anos de escolaridade esperados, vamos lá pensar. É um dos indicadores do conhecimento. Qual é o outro que falta? Procurem na chave. Isto não está pela mesma ordem que eu agora pus as questões, mas, de qualquer maneira, é uma ajuda mais que eu vos fiz. Na dimensão da longevidade, eu já tinha dito há pouco, qual é o indicador utilizado? Esperança de vida à nascença. Então temos os anos de escolaridade esperados. E qual é o outro indicador usado pelo conhecimento? A média de anos de escolaridade. E, por fim, falta-nos um. Qual é o indicador que mede a riqueza? Vá, olhar para a chave e vejam lá se encontram algum que mede a riqueza. Eu já ouvi. E vocês também. Produto Nacional Bruto per capita. Então vamos agora para a terceira afirmação. Apesar da importância do IDH, também se reconhecem críticas, tais como, por exemplo, os dados do IDH, os dados são sempre referentes a quê? Ainda há bocado falamos nisso. Médias. E ignoram-se as realidades quê? Locais. Desta forma, existem outros indicadores complementares do desenvolvimento humano e que também eram indicadores compostos. Lembram-se? Lembram-se quais eram? Vamos lá ver. Estes são simples. Olha, até pela dimensão do espaço, nós podemos aqui procurar palavras ou siglas pequeninas. Acabei de vos ajudar mais um pouco. Índice de desigualdade de género e índice de pobreza multidimensional. E agora, para concluir, que vocês se lembram, Portugal apresenta um IDH baixinho, não é? Muito elevado. Bem, está na hora, vou-me despedir e até uma próxima.